Hi, I'm Teacher Lina e no vídeo de hoje nós vamos ver várias maneiras de falar muito em inglês. Bom, aposto que você deve ter visto por aí muitos jeitos diferentes de falar a palavra muito em inglês. Temos very, many, much, a lot, lots of, to. São várias coisas diferentes, várias palavras diferentes. E por que tem tanta palavra? A gente já vai ver. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber dicas de inglês sempre e também deixar o teu joinha se você gostar do conteúdo, tá bom? Então vamos ver agora por que tem tanta palavra diferente para falar muito no inglês. Começando pelo very, ele costuma aparecer antes de adjetivos. Então, por exemplo, I am very happy. He is very smart. Happy e smart são adjetivos. E se você não lembra o que são adjetivos, se você não lembra mais dessas partes gramaticais do português, que dirá do inglês, não se preocupe, vou explicar. Os adjetivos, eles dão características a alguma coisa ou a alguém. Então, quando eu falo que alguém é esperto ou que alguém está feliz, eu estou dando uma característica para essa pessoa. Sempre que a gente estiver dando características, a gente vai usar o very. Agora, o much vai ser traduzido como muito no singular ou muita, também no singular. E a gente vai usar o much para falar de substantivos incontáveis. Por exemplo, essa empresa tem muito dinheiro. This company has much money. Ou então, too much money. Ou para falar, por exemplo, nós não temos muito tempo, vai logo. We don't have much time, hurry up. Por que esses são substantivos incontáveis? Porque a gente tem dinheiro, que a gente não conta, a gente não fala 2 dinheiros, 3 dinheiros, a gente fala reais ou dólares. Dinheiro é outra coisa, é um substantivo incontável. E a mesma coisa pro tempo, a gente não conta tempo, 1 tempo, 2 tempos, se você fizer aula de dança sim, mas na vida normal não. Então tempo também se encaixa aqui. Açúcar, por exemplo, café. Então, a gente pode falar essas coisas como substantivos incontáveis, porque a gente não fala tem 2 cafés nessa xícara, a gente fala tem um pouco de café, né? A gente dá uma coisa mais incontável, uma estimativa. Mas o much só vai valer dessa forma se o que vier depois for um substantivo incontável. Se for um adjetivo, usa o very que a gente já viu. Dentro disso, a gente tem o how much. Como que a gente vai usar o how much nas nossas conversas? Bom, o how much, ele serve para falar quanto ou quanta do nosso português, ou seja, também vai ser usado para substantivos incontáveis. E além disso, também é a única forma de perguntar quanto custa alguma coisa em inglês. Vamos ver alguns exemplos. Quanto tempo vamos ficar nesse hotel? How much time will we stay at this hotel? Então aqui eu estou usando how much e o time, o mesmo time que a gente falou lá no começo, que era um substantivo incontável. Ou então, quanto custa esse drink? Eu posso falar, how much is this drink? Seguindo, a gente tem o many. Many vai ser o contrário do much. Não precisa ser muito, inteligente, muito fluente no inglês para se tocar disso. O much é para substantivos incontáveis, então o many vai ser para substantivos contáveis, coisas que a gente conta nos dedos, com números. E a gente pode traduzir com muitos ou muitas. Por exemplo, eu tenho muitos livros que eu nunca li. Aí eu falo, I have many books I have never read. Ou então, muitos amigos meus estão se formando. Many friends of mine are graduating. E também temos o how many, que vai ser essa mesma lógica. Se o how much vinha de much e os dois eram para substantivos incontáveis, o how many vem de many e usamos para substantivos contáveis. Então, por exemplo, quantos cafés você tomou hoje? How many coffees have you drunk today? Porque daí você pode responder 1 coffee, uma xícara de café. 2 coffees, 3 coffees, por aí vai, números. Ou, quantas vezes eu preciso repetir isso? How many times do I have to repeat it? Em seguida, nós temos o a lot of e o lots of. Bom, lots of é uma gíria, uma expressão que vem de a lot of, e eles são usados com o mesmo sentido. Então, eu vou ignorar um pouquinho o lots of e falar só do a lot of. Essas expressões equivalem a much e many, só que são informais. Ou seja, em contextos formais, em que é importante você diferenciar substantivos incontáveis de substantivos contáveis, por exemplo, na escola, na faculdade, no trabalho, a gente vai usar much e many. Num contexto mais amigável, tipo eu conversando com vocês, eu posso usar a lot of e lots of, que é ainda mais informal. E de exemplos nós temos, eu tenho muitos colegas no trabalho. I have a lot of friends at work. Ou I have lots of friends at work.
mesma coisa. Eles têm o mesmo sentido, só que tem que lembrar que o a lot of tem o a na frente. Lots of não tem o a na frente. É lots com s, of. Ou meu chefe tem muito dinheiro. My boss has lots of money. Ou my boss has a lot of money. Já o to, que é a nossa última palavrinha de hoje, vai ter uma conotação negativa nas frases. Então ele tem um sentido de muito, mas geralmente indica excesso, uma coisa muito que é ruim quando é muito, sabe? Além disso, costuma aparecer junto com adjetivos que nem o very, que a gente viu lá no começo. Então você já sabe, very usa para elogios. To você usa para frases que expressam algo ruim. Por exemplo, você está muito rápido, que legal. Aí eu posso falar, you are very fast, that's cool. Mas se eu tô falando como uma coisa ruim, eu vou dizer, você está muito rápido, cuidado. E aí eu falo, you're too fast, watch out. Ou então, você é muito boa. Eu falo, you are very good. Se eu falo, você é muito boa para estar aqui, eu digo, you're too good to be here. Tem aquela outra música também, you're just too good to be true, I can't take my eyes off you. E quando a gente fala too much, que nem eu falei lá em cima, ou too many, a gente tá dando a ideia de excesso, muito, muito, sabe? Se a gente juntou duas palavras que querem dizer muito, é porque é muito. A gente poderia falar com uma conotação, um jeito de falar do português, né? Muito. Ou a gente também pode usar traduzindo como demais. Tipo, bom demais, ruim demais, então a gente usaria o too much ou too many. Por exemplo, essa empresa tem muito dinheiro. Mas eu não tô falando muito no sentido bom, eu tô falando muito no sentido de que tem dinheiro demais. Então eu falo, this company has too much money. Ou, eu acho que tem muito açúcar no meu café. Aí eu digo, I think there's too much sugar in my coffee. Too much, porque eu não gosto de muito açúcar, então pra mim é uma coisa ruim. Eu poderia falar, there is much sugar in my coffee. Eu estaria falando, tem muito açúcar no meu café, mas é porque eu quero, eu que escolhi. E aí, pra escolher entre usar too much e too many, é aquilo que a gente conversou. Tem que ver se é substantivo contável ou substantivo incontável. Então, that's it. Por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu fico muito feliz de responder, tá bom? See you soon!